Olá, olá. Eu tenho várias edições desse livro, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Essa aqui é uma edição comemorativa, com uma capa de pano. E eu comecei a ficar desesperado, porque ela começou a ficar encardida, até que eu percebi que isso fazia parte do jogo. Eu ainda vou ter uma primeira edição. E se é uma coisa que eu aprendi, lendo este livro, é que Deus se mostra nos detalhes. E aí as vozes vieram me dizer que o diabo também. O assunto de hoje são detalhes. Só que detalhes fazem toda a diferença, podem fazer toda a diferença, podem significar algo muito maior. Às vezes o detalhe define tudo. Eu tenho uma vivência com estudantes pré-universitários e eu sempre disse para eles que entre o primeiro colocado e o último colocado, a diferença costuma ser grande. Mas a diferença entre o último colocado e o primeiro desclassificado é um detalhe. É importante lembrar que em qualquer campanha para prefeito, para vereador, num país como o nosso, de 5.570 municípios, sempre acontecem casos de um vereador ser eleito ou deixar de ser eleito por um voto. É comum, principalmente numa cidade pequena, no meio de 5.570 municípios, que haja, às vezes, um empate entre dois candidatos a prefeito. Nesse caso, o mais velho é eleito. São detalhes. Detalhes fazem a diferença. Eu queria mostrar dois detalhes que pode parecer exagero da minha parte, mas eu acho que não é. Olha esse caso aqui. Dizer que Resende pertence ao Senhor Jesus é um desrespeito a dois tipos de religiosos. Aos que não têm Jesus como sua referência, e aos que têm Jesus como sua referência, mas percebem o absurdo, a agressividade, a petulância, a arrogância de um dizer como esse. Resende não é de ninguém. Resende não é de Jesus, Resende não é de Buda, Resende não é de Krishna, Resende não é do Caetano Veloso, Resende não é do Emerson Fittipaldi. Aliás, no caso é até bom não ser, porque senão já estaria penhorado pelas dívidas dele, né? Esse bolsominion. Quando eu digo que às vezes o detalhe é representativo do todo, ou já é um sinal de alguma coisa maior, olha só o que a gente costuma encontrar na fala de quem costuma desrespeitar detalhes. Olá, bereanos e bereanas de Resende. Finalmente, nós vamos fazer o nosso primeiro encontro no Hotel Vila Rica. Que encontro? O encontro dos bem-sucedidos. O tema: inteligência emocional cristã para ganhar dinheiro. Isso. Nós estaremos pela primeira vez em Resende nessa quinta-feira. Uma bênção, uma bênção. Deus tem trabalhado bastante. E você, convide um irmão, convide uma irmã, um empresário, uma empresária cristã que está precisando mudar a vida, aumentar a receita, aumentar os ganhos. Nós vamos trabalhar exatamente isso. Usar a inteligência emocional cristã para produzir receita financeira. Vai ser uma bênção. Repito, quinta-feira da semana que vem, às 19h30, no Hotel Vila Rica, ali do lado do Resende Shopping. Estamos te aguardando em nome de Jesus. Alguém consegue imaginar Jesus Cristo ao lado desses homens? Essa fala tem alguma coisa a ver com o que Cristo pregava? Como é que alguém pode se sensibilizar e achar que tem algo a ver? Eu trago aqui um outro exemplo do que alguns podem achar que é um detalhe, mas para mim é revelador de algo mais profundo. Olha, aqui em Resende, essa entrada da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles tomarem parte do espaço público, da calçada que pertence ao pedestre, ao cidadão de Resende, e aí não me interessa se tem autorização da prefeitura ou não, eles cometem dois pecados. O primeiro é tomar um espaço que não é deles. E o segundo é muito brega, né? É um atentado à estética, porque, pelo amor de Deus, essas colunas fake são muito bregas. Como nós prometemos no nosso vídeo número 1 trabalhar muito com comparações, eu vou mostrar a fachada de uma outra igreja que tem alguns detalhes que me chamaram positivamente a atenção. Aqui nós temos, lá em cima, dizeres que não são agressivos, não são petulantes, não são arrogantes. Estão com uma tipologia que não é a mais legível, mas que combina com a logo da igreja, que é uma logo esteticamente agradável ao olhar, moderna, bonita.
ao contrário da Igreja Universal, branca pra caramba. Reparem que existe uma campanha beneficente e ela não está lá hoje, não. Eu passo com frequência lá, isso faz parte dessa igreja. E reparem um detalhe de, nos vidros na entrada da igreja, cercando o espaço da igreja, os adesivos para evitar que pássaros se choquem ao não perceber que é um vidro que está lá. São detalhes como esse que fazem com que isso seja visto mais positivamente. Eu não conheço a igreja, eu não conheço os seus cultos, eu não estou dando um aval para o conjunto da obra da igreja. Estou falando que nesses detalhes eles me chamaram positivamente a atenção. Me aproximando do final dessa fala, eu quero fazer referência a um poema que tem uma história muito curiosa. Durante décadas, ele foi muito citado, muito declamado, como sendo de autoria de Vladimir Mayakovsky, um poeta russo maravilhoso, porque tem tudo a ver com ele e tem Mayakovsky no título, o que por si só já poderia ser um sinal de que não é dele, mas ficou sendo como de Mayakovsky. Só que não é. É de um brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa. E bom de ser mais velho e noveleiro é que eu tenho umas boas memórias interessantes. Houve uma novela em que o poema foi citado como se fosse de Mayakovsky. E aí o autor disse, não, é meu. E fizeram questão de, no último capítulo da novela, fazerem referência ao verdadeiro autor, comentando isso que eu estou comentando com vocês, o fato de acharem que é do Mayakovsky, quando na verdade é de um brasileiro. O poema diz assim, na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos falar mais nada. É isso. Pisar na flor foi um detalhe, mas a gente deixou, não gritou. A mesma coisa acontece com, por exemplo, a agressão às mulheres, o feminicídio. Eu nunca vi um casal apaixonado, o cara chegar e esfaquear a mulher. Ele começa com uma grosseria, um desrespeito, uma voz mais alta, um xingamento, uma ameaça, um tapa, uma surra. Um dia são os tiros, a facada. Por isso, o precedente, que é um detalhe, tem que ser muito bem cuidado. Mulheres, não permitam nenhuma agressão. Enfim, no nosso primeiro vídeo nós falamos que alguns símbolos são necessários, são úteis, né? Eu queria comentar hoje sobre o nosso peixe com pés. Ele é uma pequena provocação, né? O peixe é o símbolo cristão e os pés simbolizam a evolução. Não há uma régua para medir isso, mas muita gente boa entende que a ideia mais revolucionária, que a ideia mais capaz de causar transformações na história da humanidade é a teoria da seleção natural das espécies de Charles Darwin. Eu acredito nisso, a ideia mais revolucionária de todas. Há ainda hoje, andando por aqui, quem duvide desse fato tão óbvio que é a evolução. Assim como há pouco tempo atrás ainda duvidavam de que a Terra girava em torno do Sol. O geocentrismo foi superado pelo heliocentrismo, mas isso é um pouco mais antigo do que a teoria da evolução. Mas mesmo assim já estava na hora da gente se acostumar com essa nova ideia, porque as evidências são acachapantes. Essa explicação do nosso símbolo, ela é dedicada especialmente ao professor Ronaldo, de Biologia. E eu gosto muito de aprender, gosto muito de conversar com pessoas que sabem coisas diferentes de mim. Eu acredito que a gente só aprende quando a gente conversa com quem pensa diferente. E sabendo que ele é biólogo e dos bons, um belo professor de Biologia, admirado pelos alunos, eu tinha o maior prazer em ficar perguntando, enchendo o saco dele nos intervalos, quando a gente se encontrava por aí. Eu queria de público agradecer a paciência que ele sempre teve comigo. Bom, esse é o nosso terceiro encontro. Até o próximo.